Amém. Boa noite, irmãos. É uma satisfação estar no vosso meio mais uma vez. E me sinto animado e abençoado por Deus. E me sinto honrado em poder contar com a amizade do pastor Raimundo, uma pessoa que tem se posicionado ao lado de um rei rejeitado. A Bíblia fala que muitos homens desgostosos, eles deixaram o sistema de Saul e eles se agregaram, se juntaram a Davi, um verdadeiro rei, um rei segundo o coração de Deus, mas um rei que não era reconhecido. O irmão Branda pregou o rei rejeitado. O irmão Branda disse na mensagem de casamento e divórcio, ele diz: o que levou aquelas personalidades como Joabe e outros valentes a deixar tudo o que tinham e emprenhar seu dom de valentia ao lado de um homem como Davi, que vivia fugindo de uma caverna para outra? E ele disse: eu me tornei um opróbrio em Israel, um conto, um dito. Talvez as mães diziam: vai dormir, senão Davi vai vir te pegar, hein? Porque ele era perseguido e era difícil ficar ao lado de Davi. Disse o profeta: o que levou aqueles homens a se pôr ao lado de Davi? É que eles sabiam, disse o profeta, que mais cedo ou mais tarde eles assumiriam o poder. E nós sabemos que temos um rei. No momento, disse o profeta, é um reino implantado no nosso coração. Mas um dia desses, nós assumiremos o poder. Por isso queremos ficar ao lado desse rei, a palavra Cristo. Aleluia. E sinto-me imensamente agradecido a Deus por estar deste lado, ao lado dos que estão sendo desprezados, mas queremos agradar ao nosso mestre. Amém? Graças a Deus. Convido para ler a Escritura em Mateus, capítulo 8. E aproveito para enviar saudações aos irmãos ali da região de Londrina que assistem os cultos aqui de Curitiba. Eles conseguem conciliar o início do culto aqui, quase total, com o culto de Criciúma, né? Então, eles estão muito contentes com os horários. Está sendo uma bênção para os irmãos ali. Deus abençoe todos que estão nos acompanhando. Mateus, capítulo 8, versículo 19 e 20. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Vamos orar. Querido Pai Celestial, eu peço nesse momento o teu auxílio em meu favor, ó Pai. A tua mão indispensável sobre todos nós, a tua unção, para que possamos, Senhor, tirar desta Escritura alimento, que possamos tirar vida e possamos ver, Senhor, a tua palavra servida e nutrindo nossas almas mais uma vez. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Podem se sentar. Eu quero falar uma pequena mensagem, não vou tomar muito tempo, e quero usar um título: Defendendo a Cabeça. O lar em ordem, com uma verdadeira esposa posicionada em seu lugar, em seu posto do dever, é o lugar onde um homem reclina sua cabeça, onde ele descansa,
para onde ele vai no final de um dia de trabalho. Estamos falando de um verdadeiro esposo, de um verdadeiro homem, de um verdadeiro responsável, chefe de casa, esposo, pai. Porque se é um mundano, ele irá para o bar, para a jogatina, ele irá para o vício, ele irá para a noite. Mas um verdadeiro filho de Deus, ele deseja um lugar para repousar sua cabeça no final do dia. E diz o profeta, quando o esposo chega em casa cansado e encontra uma verdadeira esposa em seu lugar que lhe recebe com boas-vindas, não alguém que andou o dia inteiro de casa em casa e deixou as crianças por cuidar, a roupa por lavar, os afazeres estão ali sem ser cumpridos, mas se ele encontra uma verdadeira esposa, ele descansa a sua cabeça da pressão do dia, da opressão, a agitação da cidade, o trânsito, a cobrança da empresa, do chefe e tantas coisas que pressionam, e muito mais nesta era corrida, agitada que vivemos, onde o profeta disse as pessoas estão dementes. É uma pressão terrível, mas nós temos onde tirar essa pressão. Deus proveu um escape para um verdadeiro filho, para um verdadeiro lar. Uma extensão da igreja é um verdadeiro lar. E aquele esposo não espera encontrar em casa uma mulher rixosa, reclamando do salário, reclamando da vida, reclamando de tudo, mas se realmente é alguém que está em sua posição, ele vai descansar sua cabeça. Disse Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 23. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. As irmãs podem dizer amém? Graças a Deus. Temos verdadeiras mães, esposas posicionadas, não é? E o esposo deve sempre lembrar que há um vaso mais fraco ali, né? E às vezes há uma cobrança. Mas será que realmente aquela irmã está sendo o vaso mais fraco? Ou é o vaso inquebrável ali na situação? O vaso mais fraco deve ser tratado como o vaso mais fraco e se portar como o vaso mais fraco. Mas eu estou só fazendo uma base, eu não vou falar sobre casamento, eu quero chegar em um ponto aqui. O corpo sempre defende a cabeça. É uma ação, uma ação imediata. Seja um pedaço de madeira que vem contra a cabeça, seja um sopro de vento, alguma coisa, as mãos, os cotovelos caem para defender a cabeça, sofre o dano, os braços, o corpo inteiro para defender a cabeça, para defender os olhos, a boca, para defender a cabeça. E nós estamos aqui nessa noite para defender a nossa cabeça, Cristo. Queremos nos colocar como verdadeira igreja, como corpo, para defender essa cabeça. Nós queremos fazer isso de maneira correta, bíblica. Não se defende a cabeça mentindo nos negócios, não se defende a cabeça desonrando a palavra de Deus, dando mau testemunho. Desta forma não se defende a cabeça, mas nós queremos realmente defender a cabeça. O filho do homem, disse Jesus, quando aquele homem quis segui-lo, o filho do homem não tem onde reclinar sua cabeça. Ele não tinha onde repousar sua cabeça. A palavra não tinha ainda um lugar de repouso, mesmo que Jesus falou de algo natural, uma casa para levar seus discípulos no final do dia, um lugar aconchegante, não havia isso.
não havia onde reclinar a cabeça. E disse, quando Filipe perguntou, mestre, mostra-nos o Pai. Veja, ele não tinha onde reclinar a cabeça, mesmo entre seus discípulos. A palavra não tinha um lugar de repouso. Por que estava Filipe andando o tempo todo com ele e fazendo tal pergunta primária? Mestre, mostra-nos o Pai que nos basta. Filipe, estou há tanto tempo convosco. Eu não posso reclinar minha cabeça em vocês, em vossa fé, em vossa confiança, em vossa revelação. Não vedes, Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Por isso dizia, eu tenho muito para vos falar, eu tenho muito para vos dizer. Vocês agora não podem suportar esse peso. Essa cabeça não pode se assentar agora sobre esse corpo. Mas depois, quando aquele Espírito Santo vier, o Consolador, que era Ele mesmo que viria na forma de Espírito Santo, Ele vos fará lembrar de tudo que eu tenho vos anunciado. E a cabeça começou a ter repouso no meio dos discípulos. Por isso ardia o nosso coração quando ele começou a abrir as Escrituras. Ele estava falando dele, não falava de um outro. Não o conhecemos. Eu falo dos caminhantes de Emaús. Ele se apresentou para eles, era o mesmo Jesus, mas apresentando-se de uma forma diferente. És tu estrangeiro em Israel? Ele estava na aparência de um gentil, porque seu ministério estava cambiando, mudando. És tu estrangeiro em Israel? Não o conheceram, mas quando ele começou a abrir a palavra, eles sentiram aquele puxão da palavra, mesmo que ainda estavam tapados, cegos, sem ver, simplesmente sentiram aquele ardor em seus corações. Mas quando lá na intimidade, lá dentro da casa, lá na aldeia, lá no lugar de revelação, se assentou-se à mesa, tomou o pão e partiu. Então eles o reconheceram. E Jesus vem caminhando conosco. Através da mensagem, nós vimos o caminhar de Jesus. Desde a fé é a substância. Em 1946, Jesus começou a caminhar na terra. E você vê Jesus caminhando, falando dos milagres, através de um ministério profético. E Jesus disse, irmão Branham, em uma mensagem, o princípio e o fim da dispensação gentílica. Ele diz, faz 15 anos que o Filho do Homem se move sobre a terra. E ele operando o sinal do Filho do Homem, revelando o segredo dos corações. Mas as pessoas e nós mesmos víamos somente um profeta. Somente ardia o nosso coração quando líamos sobre a história da sua vida. Quando líamos como o anjo veio a mim e sua comissão. E havia um ardor também em nosso coração. E nós ficávamos encantados. E como aqueles discípulos, dando toda a atenção enquanto líamos aquelas mensagens. Mas um dia, ele entrou conosco num lugar de intimidade. E o 7º selo se abriu diante de nós. A abertura da palavra. E no partir do pão, nós o reconhecemos. Não era somente um profeta, mas era o Filho do Homem através de um profeta. Era ele mesmo que estava ali. Aleluia! O Filho do Homem, diz a Bíblia em São Lucas 24, capítulo 24, versículo 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Eles já tinham caminhado tanto tempo na mensagem. Eles não voltavam para suas denominações. Não, eles não tinham mais lugar para irem. Pedro confessou, para quem iremos nós? Mas eles não tinham entendimento aberto. Sim, eles podiam dizer, já faz 3 anos e meio que eu sou da mensagem, ministro da mensagem, mas tinha um entendimento fechado.
Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Aleluia! Para receberem aquela porção que viria sobre eles. Por isso não virá o poder, aquela fé suprema, aquela superunção, não virá, se não houver compreensão da palavra. Porque antes da última chuva, a chuva para a fé de arrebatamento, vem a chuva de ensino. Ela não pode vir algo antes de outra coisa. Então era necessário a compreensão, nós ter o nosso entendimento aberto para compreender as Escrituras. Não quer dizer compreender, saber todas as coisas. Não quer dizer compreender, ter todos os parágrafos, todas as citações. É compreender que isso que está acontecendo é verdadeiro, é real, é Cristo. Talvez você não saiba explicar aquilo, mas isso não brana. Os trovões divinamente revelados é o que literalmente nos levará à fé de nossos pais, os apóstolos. Talvez você não foi chamado para pregar sobre os trovões, para explicar sobre os trovões. Não é um daqueles que o irmão Branda falou na mensagem Dores de Parto, virá homens após mim, em outras palavras, que darão sentido à minha mensagem. Eu estou depositando uma semente, eu espero que eles tragam isso à vida. Mas você, que talvez não saiba pregar, mas compreende, aceita, crê, você é um trovão revelado. Sim, quando você sai ali com sua veste, com seu pudor, com sua decência, com seu porte, é um trovão em Curitiba, é um trovão em São José dos Pinhais, é um trovão nessas ruas. Os trovões divinamente revelados. Não é só questão de falar, porque alguém pode compreender e falar, mas não ter aquilo em si. Pode ver, mas não estar lá. Moisés, ele olhou a terra de longe, e aqueles espias, eles olharam a terra, no sentido literal da palavra, espiaram, viram, averiguaram a terra, mas nunca entraram na terra, porque foram incrédulos. E disse Deus em um salmo: por 40 anos estive desgostado com aquela geração, por isso jurei na minha ira, é um povo que erra de coração e não entrarão no meu repouso. Mesmo que viram a terra, mesmo que disseram, é coisa boa mesmo. Ah, os selos, que coisa maravilhosa, mas não é para ver, é para entrar nele, é para viver nele, é para plantar e colher nele. Aleluia! Graças a Deus! Agora, uma segunda escritura que eu quero fazer menção, Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 27, versículos do 27 em diante. Quando foram prender Jesus, ou melhor, quando estavam açoitando Jesus. Versículo 26 diz assim: então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o, cobriram com uma capa de escarlata, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e batiam-lhe com ela na cabeça. Esses homens começaram a bater na cabeça. Quando foram prender Jesus,
eles vieram com vara-paus, eles vieram os malfeitores e começaram a baterem Jesus, para atingir a cabeça, e batiam na cabeça e o escarneciam. É claro que algumas mulheres protestaram aquilo. Algumas mulheres começaram a protestar. Que mal fez ele? Por que estão batendo na cabeça? Algumas igrejas não ficaram caladas e começaram a protestar. Por que estão batendo na cabeça? E por que colocam essa coroa de escárnio? E por que fazem coisas maldosas? Na mensagem Provando Sua Palavra, no parágrafo 236, o profeta diz: agora lembre-se, não era Jesus aquele que conversava com Abraão lá, e podia discernir os pensamentos na mente de Sara atrás dele. Esse não era Jesus. Ele ainda não tinha nascido. Quer dizer, não era Jesus em seu corpo que nasceu da virgem. Não era Jesus. Ele ainda não havia nascido. Mas era um homem em carne humana, que Abraão chamou de Elohim, o grande e todo-poderoso. Mostrando, e Jesus disse: como foi nos dias de Sodoma. Agora observe bem, nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem se revelar. Então, o mesmo que aconteceu lá, acontece aqui. E não era Jesus em corpo físico literal lá. E como aconteceu lá, acontece aqui. Não é Jesus em um corpo, em seu corpo físico literal, mas é Jesus na forma de palavra, porque Jesus é Deus, Jesus é Elohim, é usando um corpo humano como Elohim usou lá, um corpo humano. Aleluia. Veja, nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem se revelar. Não mais como uma igreja, veja, não mais. A noiva é chamada, veja. Naquele dia, o Filho do Homem se revelará para quê? Para ligar a igreja à cabeça. E novamente aparece malfeitores. E novamente aparece homens maus. Homens que estão contra o quê? Contra a palavra, porque o que irritou aqueles homens era a revelação que Jesus trazia da palavra. E quando ele unia seu ministério com alguma escritura, eles diziam assim: tu não tens 50 anos, estás querendo dizer que viste Abraão? Antes que Abraão fosse, eu sou. Então, quando ele abria a palavra, quando ele começava a revelar os mistérios, era quando irritava as pessoas. Era quando, porque desmembrando, Satanás odeia a revelação. Tem 2 livros na Bíblia que Satanás odeia, mais do que os outros. É o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse. Ele tem ódio desses 2 livros. Mas diz o Mombrana, nós amamos a revelação. E diz o profeta, a revelação, ela significa mais para você do que talvez você se dê conta. A revelação nunca pode ser superenfatizada. Palavras do profeta na mensagem das eras. Nunca. Então, se nós pregamos sobre revelação, pregamos que Deus revelou os mistérios, pregamos que Deus abriu a palavra, pregamos que o 7º selo abriu os demais selos. Eu estava comentando ontem com os irmãos ali em Jataizinho, Londrina, quando o irmão Brana fala no final desta mensagem, provando sua palavra, quando vem uma irmã para receber oração, e ali estava aquele dom de discernimento, que conhecia os segredos dos corações das pessoas. Ele disse, crê você que o Filho do Homem está aqui? Crê você que a palavra inteira que esteve durante as eras foi derramada nesse tempo e está aqui?
Crê você que o sétimo anjo abriu os 6 selos? Eu pensei, meu Deus, sem revelação isso aqui, esse parágrafo nós escondia ele. Porque como explicar isso? Ele abriu os 6 selos. Está vendo? O sétimo não foi aberto. É que o sétimo estava abrindo os 6. O sétimo estava acontecendo. Quando o irmão Brana pregou Deus escondido e revelado em simplicidade, Satanás olhou assim, mas ele está fazendo esse barulhão todo para pregar essa mensagenzinha aí? Deus escondido e revelado em simplicidade? Diz que abria a palavra, que teve uma comissão, e Satanás ficou olhando assim, mas não tem nada de especial nisso. Sim, quando ele pregou Deus escondido e revelado em simplicidade, ele estava pregando o 7º selo. Só que em simplicidade. Deus se escondendo, logo revelando-se em simplicidade. O título da mensagem não é Deus escondido. Só. É Deus escondido. Logo, revelando-se. Ele ficou escondido por muito tempo. Lucas 17, do 26 ao 30, ficou escondido por muito tempo. A Apocalipse 10 ficou escondido por muito tempo. Você diz escondido? Sim. João queria tanto pregar sobre os trovões e foi impedido. Daniel foi impedido de falar. Deus ficou escondido, mas um dia o despertador de Deus soou uma campainha. É hora, é tempo. Quando o espírito do engano ia atingir a terra, quando o espírito da mentira, o espírito das rãs viriam para atingir o mundo, o espírito, a operação do erro, Deus se antecipou. É hora de revelar o segredo para meu povo. É hora de mostrar aqueles selos para que meu povo obtenha fé de arrebatamento. É hora que eles ouçam a voz dos 7 trovões. Porque através do ouvir da voz dos 7 trovões, a noiva obtém fé de rapto. Sem os trovões. E onde estão os trovões? Os trovões estavam contidos debaixo dos 7 selos. Quando os selos foram rompidos, os trovões soaram. Sem a revelação dos trovões, nós conseguimos ser bons membros do tabernáculo da mensagem. Ótimos membros do tabernáculo da mensagem. Caminhando com Jesus e sentindo ardor no coração. Mas, com a revelação dos trovões, com a voz dos trovões, nós vimos quem Ele é e obtemos fé de rapto. E o que eu quero é fé de rapto. Eu quero sair desse mundo. Nós vamos sair desse mundo. Nós não ficaremos aqui. Um dia Enoque, o nosso tipo lá atrás, um dia Enoque saiu a caminhar, despedido de seus filhos, de sua esposa, porque Enoque caminhava com Deus. E Enoque saiu a caminhar, e um dia ele entrou em uma outra dimensão, e não voltou mais para aquela dimensão que ele andava, onde ele tinha problemas, agitações, convívio com enfermidades e tudo mais. Mas ele entrou numa outra dimensão. Mas eu e você, nós não vamos sair daqui sozinhos como Enoque. Não, eu vou levar meus filhos comigo. Minha esposa vai comigo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Graças a Deus. Creia na revelação dos trovões e será salvo tu e a tua casa. Porque foi o que Paulo disse para o carcereiro de Filipe: crê no Senhor Jesus Cristo. E crer no Senhor Jesus Cristo hoje não é o que o R.R. Soares prega. Ele prega uma partezinha, só Jesus curador. Crer no Senhor Jesus Cristo é crer na mensagem da hora. É crer na revelação dos 7 selos. É crer na abertura da palavra. E isso, crer nisso,
te dá a mesma condição da irmã Hati. Aleluia. De um dia você reivindicar. São meus. Disse o irmão Branham na mensagem do sinal. Ele disse, ore a Deus, diga, Espírito Santo, tu que habita em mim, vá lá e traga aquela filha incrédula. Aleluia. São direitos que um primogênito tem. Por isso Jacó lutou tanto pela primogenitura. Porque havia direitos que cabiam ao primogênito. E nós somos a igreja dos primogênitos. Há salvação comum por aí. Sim, muitas pessoas alcançarão salvação. Mas nossa salvação é especial. Aleluia, porque estamos entrando pela via correta. Pelo centro da perfeita vontade do Senhor Jesus. Aleluia. Veja, naquele dia, o Filho do Homem se revelará. Para quê? Para ligar a igreja à cabeça. Unir o casamento da noiva. O chamado do noivo virá diretamente através disso. Quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois. A igreja tem que ser a palavra. Ele é a palavra. E os dois se unem. Para isso ser feito, será necessário a manifestação da revelação do Filho do Homem. Não clérigo. Eu não sei, você está vendo o que eu quero dizer? Veja, é o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós. Agora não é, por favor, não estamos falando de um Jesus com marcas de cravos nas mãos. Não estamos falando, porque se fosse, não enquadraria com o que Jesus disse e como aconteceu. Porque lá não era Jesus, era o Elohim usando um corpo humano. Disse o irmão Branham, se ele viesse com cravos nas mãos e sangue escorrendo de sua face, eu não creria nele. Por mais que ele dissesse, eu sou Jesus, William Branham, eu não creria, porque a Escritura diz que quando ele viesse, ele não viria assim. Ele viria na manifestação da palavra. E a manifestação da palavra inicia com Malaquias 4. Ele viria como um profeta, mas chegaria o tempo onde ele se manifestaria através de sua plenitude da palavra, através desse profeta. Pararia ali? Não. Há escrituras concernente a nós, que não se cumpriram nos dias do sétimo anjo. Apocalipse 10, do 1 ao 6, é Jesus Cristo, o anjo forte que desce do céu. É o Senhor Jesus. Apocalipse 10, 7 é o sétimo anjo. Apocalipse 10, do 8 ao 11, eu e você. Porque é João comendo o livro. E o livro, disse o irmão Branham, se você ler um versículo e não encontrar Jesus ali, volte a ler novamente. Ele está ali. E eu vi um pregador lutar tanto para mostrar que a palavra é uma coisa e Jesus é outra. E ele espremeu ali como alguém vai montar um quebra-cabeça e tem uma peça ali que parece que vai se encaixar ali. E ele força aquilo, mas aquela peça não é dali. E ele forçou uns 3 parágrafos, lá em Misiones, na Argentina, para dizer, para provar, através de suas teorias, que a palavra é uma coisa e Jesus é outra. E que o irmão Branham não veio mostrar a palavra, veio mostrar Jesus. Ele pisoteou por toda a mensagem. Pisou em cima da mensagem inteira, para mostrar algo falso, para tentar mostrar algo, para desfazer a revelação. Por quê? Quem é Jesus? Jesus é a Bíblia. Cristo é o mistério de Deus revelado. Ele está em toda a Bíblia, ele está nas vírgulas da palavra, nos pontos, nas exclamações. Ele está por toda a palavra, ele está nas entrelinhas.
Porque quando nós estamos comendo o livro, quem é o livro? O livro de Simão Brana, ele é esses selos que foram abertos. Então, quando nós estamos comendo o livro, estamos ingerindo a vida de Cristo para nós. E aquilo que nós ingerimos se torna vitaminas em nosso organismo. E se estamos comendo o livro que é Cristo, Ele é a nossa vitamina, Ele é a nossa vida, Ele é o nosso tudo. Ao ponto que Paulo comeu tanto o livro que foi dado para ele, que ele disse, não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. Aleluia! Veja, é o Filho do homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós. Então veja, a nuvem é Jesus, os trovões que soam em Apocalipse 10 é Jesus, o livro que João comeu é Jesus, o sétimo anjo, a quem a plenitude da palavra veio, se torna Jesus. Porque diz Simão Brana na mensagem O Desvelar de Deus, enquanto Moisés estava entregando a palavra, ele não era Moisés. Enquanto ele estava com o assim diz o Senhor dentro dele, ninguém podia tocá-lo, e Moisés não era mais Moisés. Moisés era Deus. Depois que ele entregava a palavra, ele voltava a ser Moisés novamente. Aí ele tinha esposa, ele tinha filhos, ele tinha complexo, dívidas. Sim, mas enquanto ele estava com o assim diz o Senhor, não era Moisés, não era o sétimo anjo, era Jesus Cristo parado no púlpito, usando um pouco de pó kentuckiano. Se Elohim desceu lá, pegou um pouco de luz cósmica, manganês, ferro, potássio, os 16 elementos, formou um corpo e entrou dentro dele. E foi visitar Abraão. Agora Deus faz o mesmo. Ele pega um pouco de pó kentuckiano e entra para dentro dele. Aleluia! Isso não é endeusar o William Branham. Não, é magnificar o cumprimento das Escrituras. A pessoa que não tem a revelação disso, ele diz que o Filho do Homem está numa sepultura em Jeffersonville. Daí fica esperando o Filho do Homem voltar, porque só através do Filho do Homem as coisas têm que se cumprir. Não, o Filho do Homem não está na sepultura em Jeffersonville. Quem está na sepultura em Jeffersonville é o sétimo mensageiro. É o William Branham, parte da noiva. O Filho do Homem está aqui. Aleluia! Ele é a cabeça. Por isso nos colocamos contra esses malfeitores religiosos, contra a revelação, que vem armados com varapaus, com cana, com coroa de espinho para colocar sobre a cabeça. Mas nós batemos em nossos peitos como aquelas mulheres, protestando isso. Que mal ele fez! Que mal ele fez! Aleluia! Mas nesse grande drama, nesse grande palco, cada um cumpre seu papel. Teria que ter um Judas ali. E tem que ter alguém armado, batendo na cabeça. Denominacional não tem altura para atingir a cabeça. Eles são muito pequenininhos. Não. O catolicismo romano, eles não conseguem pular para bater na cabeça. São pessoas que têm uma altura maior, que têm poder nas mãos, conseguem bater na cabeça. Essa cabeça que veio, foi fotografada em 1963, cumprimento de escrituras. Queira as pessoas achar estranho, queira não gostar, mas quando Jesus estava dando suas instruções a seus discípulos, ele desapareceu, ocultou-se de seus olhos, e quando eles olharam, viram uma nuvem, e ficaram, mas agora Jesus é uma nuvem, irmão Pedro? E 2 varões se pararam junto a eles, varões galileus,
vestidos de branco estavam? Por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que foi tomado de entre vós, assim como para o céu os vistes ir, ele há de vir. Ele quis fazer assim. Não estamos falando de seu corpo físico, nós estamos para atingir um corpo glorificado. Quando estivermos em nosso corpo glorificado, o vamos ver em seu corpo glorificado, porque ele disse, eu vou vos levar, para onde eu estiver, vós estejam também. Ele veio prover um lugar, um escape, um caminho para isso. Está nos levando. Como ele levaria? Através da palavra, através da revelação, através da terceira puxada. Peixes nadando por aí, peixes em lagoas mil pela vida, mas a terceira puxada te fisgou. A terceira puxada que era para arrebatar, fisgar peixes grandes. Aleluia! Graças a Deus. Veja, é o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós e tornará sua palavra tão real que unirá a igreja e ele como sendo um, a noiva, e então ela irá para o lar. A cabeça, pela manhã ali, é que tira o corpo da cama. O corpo está dormindo, mas de repente a cabeça, algo soa lá. Senhores, é esse o tempo. E a cabeça desperta o corpo. E a cabeça começa a dar ordem. É difícil, porque 0 grau é difícil, hein? Mas a cabeça começa a dizer, está na hora. Mais 10 minutos, a soneca. 10 minutos. Mas a cabeça começa a emitir ordem. Sai dessa cama. Está frio, mas você tem que trabalhar. Você tem os seus compromissos. Tem a recompensa no final do mês. Por que o trabalhador sai de casa, enfrenta frio, geada? Porque há uma recompensa no final do mês. Por que ele nos tirou desse mundo? Porque há uma recompensa. A cabeça começou a dar ordens para o corpo, que esteve com seus movimentos, mas dormindo por denominações, através de todas as eras. Ela estava na dormência, era noite. Mas de repente, o sol começou a aparecer. A última estrela anunciou a chegada do sol. Ela brilhou tão intensivamente, gastou suas cordas vocais, anunciando a chegada do sol. Quando o sol chegou, ela omitiu o seu brilho. Não necessito mais ficar aqui, agora convém que ele cresça e que eu diminua. 2 não podem ficar aqui. As estrelas têm seu lugar durante a noite, mas quando o sol nasce, as estrelas desaparecem. Aleluia! E ele pregou naquela igrejinha, uns 70 irmãos, lá em Sierra Vista, após os selos, aquela grande mensagem: Shalom, igreja! Bom dia! O novo dia tem raiado! O sol tem brilhado! A longa noite das eras tem acabado. A última estrela anunciou a chegada do sol. Jesus Cristo! Aleluia! Graças a Deus. A cabeça então desperta esse corpo e tem nos despertado. E nós nos colocamos de pé. A Bíblia diz que quando aqueles anjos levaram juízo para Sodoma e Gomorra, e Elohim ficou com Abraão. E quando o juízo atingiu Sodoma, diz a Bíblia que Abraão ficou em pé diante do Filho do Homem. Diante de Elohim. Diante daquele que apareceu em sua casa. E ele disse: posso eu esconder alguma coisa de Abraão? Assim também Deus não esconde nada de seu povo, da sua noiva, porque é tempo de revelação. Então ela irá para o lar, para a ceia das bodas. Ela já está unida, veja, vamos para a ceia das bodas. Não para as bodas encher a carne, mas para as bodas do Cordeiro. Mas o arrebatamento é ir para a ceia das bodas,
Quando a palavra que se une com a pessoa e os dois se tornam um, e então, o que faz isso então? Manifesta o Filho do Homem novamente. Não os teólogos da igreja, o Filho do Homem. A palavra e a igreja se tornam um. Seja o que for que o Filho do Homem tenha feito, ele era a palavra. A igreja faz a mesma coisa. Graças a Deus. Por isso, Jesus não estava rodeado de bárbaros lá no Calvário. Ele não estava rodeado de filisteus, heveus, babilônicos. Era a mais alta estirpe religiosa que estava rodeando o pé da cruz. Era o povo religioso ali. Eles o crucificaram. Ali, na cidade mais santa, mais religiosa. Eles, o povo mais religioso. O homem mais amado, o Criador, crucificaram a morte mais vergonhosa. E nesse tempo, eles o estão crucificando novamente. O expondo à vergonha. Coisas que a palavra traz como cumprimento final. Para trazer fé de rápido à noiva. Chamam de nuvenzinha, de qualquer coisa. E menosprezam, e pisam, e batem, e gospem. E arrancam suas punhaladas e desferem contra ele, contra a palavra. Mas nós estamos protestando contra isso. Estamos defendendo a cabeça. Aleluia. Graças a Deus. A cabeça achou um lugar de repouso. Sim, achamos um lugar de repouso. Nós temos recebido o nosso novo nome. Uma esposa, ela, quando está casada, ela toma o nome do marido. E nós temos recebido o nosso novo nome. Ali diz, ao que vencer, em Apocalipse, eu lhe darei o direito de comer do maná escondido. Lhe darei uma pedra branca, e nessa pedra um novo nome. O novo nome é espiritual, porque a pedra é espiritual e o maná é espiritual. O novo nome é que você está ligado a uma revelação. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, diz o irmão Branham na mensagem de Jeová Jireh, quando Abraão se conscientizou, foi revelado, porque Deus veio a Abraão e disse a Abraão, eu sou o El Shaddai, Abraão. Não há outro fora de mim. Disse o profeta Abraão, pensava que havia uma companhia de deuses, mas agora ele descobriu que havia um só, era dele que ele deveria se alimentar e confiar e esperar. E quando a revelação atingiu Abraão, ele teve seu nome mudado. Diz o irmão Branham, o nome está ligado a uma mudança, a uma revelação. Nós recebemos, estamos comendo o maná escondido? Recebemos uma pedra branca, que é a revelação, a rocha que estava dentro da rocha, a pedra dentro da pedra. E nessa pedra há um nome escrito que só aquele que recebe é que sabe. É um novo nome, é uma identidade tua com a palavra e você se tornando um. Aleluia. E eu termino com o parágrafo 214 da mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração. Ele é onde Deus escolheu pôr seu nome. Deus não pôs seu nome em mim, diz o irmão Branham. Ele não o pôs na igreja, ele não o pôs na metodista, batista, católica, mas ele o pôs em Cristo, o Emanuel, o ungido. Quer dizer, Cristo foi o cumprimento da palavra, por isso Deus colocou o seu nome. Porque ele é o verbo, ele é o Emanuel, é Deus conosco, ele é o Elohim, ele é o verbo que se fez carne. Por isso Deus colocou o seu nome ali. Nome fala de vida, de linhagem, de história, de gens. Não trata-se simplesmente de um agrupamento de letras.
um filho adotivo, ele pode ter a mesma assinatura do irmão, ele pode até ter direito em na herança, na partilha, mas ele não tem o nome daquele pai em seu sangue, em seu DNA, em sua vida. Só um filho verdadeiro carrega um nome. Eu carrego o nome de meu pai, não porque eu mostro na identidade, mas porque está aqui. A história, a linhagem. Paulo, tu vai levar o meu nome entre os gentios. Não era dizer Jesus, Jesus, Jesus. Era levar o evangelho, a vida, a salvação, a vida eterna. Esse é o novo nome que recebemos ao receber a pedra branca, a revelação, a abertura da palavra. Aleluia. E o nome está na palavra, porque Ele é a palavra. O que é Ele, então? A palavra interpretada é a manifestação do nome de Deus. Amém. Aleluia. Que o Senhor continue vos abençoando. No nome de Jesus Cristo, pastor Raimundo. Aleluia. Deus vos abençoe. Amém? Estamos abençoados, não estamos? Quantos foram? Muito abençoados. A terceira puxada não é para pescar lambari. A terceira puxada é trutas, arco-íris. Por isso para encontrar essas trutas, não é em qualquer riacho, qualquer poço. Elas vivem em lugares especiais. E essa terceira puxada vai juntar as trutas. Os lambari não vão estar ali. E você que não crê que a igreja está casada, então você pode tirar a sua esperança de compreender os mistérios. Porque somente o casamento dá direito a conhecer os mistérios. Mombrana disse que toda a Bíblia foi escrita entre linhas. Você já leu a mensagem? Mombrana disse, toda a Bíblia foi escrita entre linhas. Ele disse, como eu recebo a carta da minha esposa, e ela pode me escrever o diário dela, mas eu conheço tanto ela, sua natureza, e ela me conhece tanto, que quando eu pego a carta dela, eu entendo além daquilo que está escrito. Porque eu sou casado com ela e ela é casada comigo, e nós temos uma afinidade tão grande. Quando ela diz, querido, eu estou aqui passando roupa, ele disse, eu posso saber que atrás dessas palavras ela está me dizendo outra coisa. Então, não pode compreender essas coisas sem casamento. Por isso, as primas ricas jogaram pedra na órfã. Porque elas não tinham a palavra de casamento. Não tendo a palavra de casamento, tornou-se inimigo ou inimiga daquela que tinha a palavra de casamento. E elas fizeram de tudo para que a prima perdesse o casamento, jogando incredulidade, impossibilidade, incapacidade, era improvável. Fizeram tudo o que podia, não era só uma prima rica, eram várias primas ricas. Mas tudo que jogou contra a prima pobre não tirou dela a esperança, a certeza, a convicção de que aquela palavra que foi dada a ela saiu da boca do seu marido, do seu noivo que tornaria o seu marido. Nós também estamos com essa certeza. Nós estamos entendendo a mensagem hoje, não porque nós lemos toda a Bíblia, porque a Bíblia todo religioso lê, todo padre, todo bispo lê, todo pastor lê, mas quem é que entende ela? É quem é esposa do Cordeiro. É que vai entender entre linhas. O que nós ouvimos nesta noite não será entendido pela maioria, mas será entendido por aqueles que têm a filiação, o DNA, que encontrou o seu lugar no corpo. Nós estávamos acostumados a dormir, Laodiceia, ninguém queria levantar, e muitos querem continuar dormindo ainda, mas a cabeça já diz para alguns, levanta porque é hora. E mesmo que você não queira, a luz começa a aparecer na cortina, vai aumentando, e você só não levanta se você for preguiçoso mesmo,
Mas se você gostar de trabalhar, você não vai esperar que o sol chegue ao meio-dia para se levantar. Para nós, ele já se levantou e nós já se pomos de pé e estamos aqui para servir ao Senhor. Amém? Graças a Deus. Estamos abençoados. Volte sempre. Deus te abençoe. Amém? A lista dos nossos... não vamos esperar aqui agora a lista daqueles que participaram conosco. É bom lembrar que é um grande privilégio pregar para vocês aqui e também para aqueles que estão à distância nos acompanhando. São muitos. E sempre nós estamos mencionando porque é realmente um privilégio. Irmão Edson, irmã Sueli, em Assis Chateaubriand. Irmão Guedes e família em Cascavel. Irmão Oliveira da Silveira, em Cascavel. Irmã Guiomar, irmã Maria, em Guaíra. De Toledo tivemos irmão Ednelson e Clarice. Irmã Vilma Bonfim. Irmão Lauri. Também Marcos e família, em Jataizinho. Irmã Rosângela Rocha, em Maringá. Irmão Arivaldo, em Ouro Verde. Irmã Diva dos Anjos, em Ponta Grossa. Irmão Washington, em Rio Negro. Irmão Santo e família, em Vera Cruz. Irmão Mário, Hugo e família, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Irmão Aureni, Frederson e Norberto, em Parnaíba, no Piauí. Irmão Elifas e Mônica, em Macaé. De Camboriú, irmão João Gomes, irmã Graziela, irmã Rebeca. Em Chapecó, irmã Samara, irmão Wesley. Também irmão Hélio e família, em Florianópolis. Irmão Luiz, irmã Maria e Franciela, em Itajaí. Irmão Abraão, irmã Sandra, irmã Ana, em Gravataí. Irmão Tiago, irmã Rosana, em Novo Hamburgo. Irmã Ada, Novo Hamburgo. Irmã Dileuza, Rio Negrinho. Irmã Ellen e Eliezer, em São Leopoldo. Irmã Margarete, em São Leopoldo. Irmã Sabrina, em São Leopoldo. Irmã Celi, em Torres. Irmã Aparecida e família, em Cosmópolis. Irmã Elizabeth, em Igarapé. Irmã Larissa e Tereza Gregolin, em Juiz de Fora. Irmã Helenice Elazir, em Sabará. Irmã Ângela, irmã Helenice, em Sabará. Irmã Isis Terezinha, em São Francisco, Minas Gerais. Irmão Vinícius e irmão Hélio, em Uraí. Esses foram os que comunicaram. Desejamos que todos sejam abençoados. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos ter uma oração de gratidão ao Senhor. Levantaria você sua mão, agradecendo pelo Senhor ter te abençoado nesta noite maravilhosa, nessa tarde, amém? O irmão Ednelson de Toledo pede oração por sua mãe, que passará por uma cirurgia no joelho, irmã Clarice. Irmão Arivaldo pede oração por ele. Irmão Oliveira de Cascavel pede oração por sua mãe, que está em estado grave. Senhor Jesus, nossas palavras são tão pequenas, insignificantes, mas quando elas vêm na unção do Teu Espírito, ela cumpre a Sua palavra. Ela cumpre as ordens determinadas pelo Senhor. E agora esta igreja com mãos levantadas estão a favor desses enfermos que solicitaram ajuda e socorro. E o Senhor diz que é o socorro bem presente na angústia. Nós colocamos essas vidas diante do Senhor e repreendemos a enfermidade, naquele nome que é sobre todo nome, aquele nome que todo joelho se dobrará e confessará que Ele é o Senhor. No nome do Senhor Jesus, nós requeremos a saúde e repreendemos a enfermidade, tão somente para a glória de Deus. E nesta noite, Pai, o Senhor tem nos presenteado com a Tua palavra, e oramos pelo vaso que foi usado pelo Senhor, oramos pela sua saúde, oramos pela sua família, oramos pelo seu rebanho, oramos pelo seu retorno à sua casa nessa noite, oramos pelo seu trabalho, Pai, que o Senhor coloque Tuas mãos santas sobre ele, e onde Ele colocar as plantas dos seus pés, seja como Josué, seja possuidor das portas do inimigo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos essas bênçãos pelo povo aqui presente, por aqueles que nos acompanharam, Senhor, que nos assistiram ali de Toledo e demais lugares que estiveram conosco. Em nome de Jesus Cristo, aceite a nossa gratidão para a glória de Deus. Amém e amém. Graças a Deus, né? Amém? Irmão Jonas e família, lá do pastor Valdir Moura, também nos acompanhou, lá de Passo Fundo. Abraça a teofania de Jesus agora, diga Deus abençoe. Quarta-feira,
irmão Elismar está comissionado a estar com vocês aqui, orando pela volta do irmão Joglair. Deus vos abençoe. Aquele abraço fraternal até encontrarmos outra vez com Jesus. As crianças que querem me abraçar já podem fazer a fila aqui na frente, enquanto a igreja vai cantando. Espera um pouquinho. Enquanto a igreja vai cantando, as crianças que gostariam de ter um aperto de mão, venha à frente. Cansada está, meu alvo é a perfeição, caminhar contigo em perfeita harmonia. Eu quero ir onde tu queiras me enviar, fazer tuas obras, Senhor. Eu quero sentir tua presença, perfeito amor, santo fora o temor. Quero sentir minha vergonha levou, hoje partida em ti eu sou, selado com teu nome estou. Agradeço por tua graça, me fizeste um vencedor, e rendo a ti agora, meu Redentor. Eu quero ir onde tu queiras me enviar, fazer tuas obras, Senhor. Eu quero ir, quero sentir tua presença, perfeito amor, santo fora o temor. Quero sentir, deixei a razão pra trás, hoje ouço somente a ti, tua voz no profundo do meu ser. Guia-me aonde quero tua perfeita vontade, para que em ti minhas obras eu possa cumprir. Eu quero ir onde tu queiras me enviar, fazer tuas obras, Senhor. Eu quero ir, quero sentir tua presença,
coisas grandes realizar.